Muito se fala sobre ONGs, terceiro setor, institutos, fundações. Aqui mesmo no programa Sociedade Solidária, recebemos diversas entidades que atuam na área social, ambiental, de saúde. Agora, quais são os desafios que essas organizações enfrentam no dia a dia, ainda mais considerando o cenário atual do país? Esse é o tema do programa Sociedade Solidária de hoje, no qual recebemos dois especialistas no assunto. Dr. Marcos Biasioli, consultor jurídico do terceiro setor, Dr. Cláudio Ramos, que representa o Instituto Filantropia. Ambos advogados com larga experiência nessa área e vão compartilhar com a gente a visão deles que atuam no dia a dia e com tantas entidades. Primeiramente, sejam muito bem-vindos à Boa Vontade TV. Eu agradeço bastante a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui debatendo os assuntos de grande relevância social para o Estado, em especial para aqueles que comungam com as ações sociais e no desenvolvimento do nosso Brasil melhor. Seja também muito bem-vindo, Dr. Cláudio. Agradeço o convite, é uma alegria estar aqui partilhando, trocando experiências com o Dr. Marcos Biasioli, um especialista na área do terceiro setor, e colaborando com o fortalecimento dessa gestão das organizações da sociedade civil, que exerce um papel relevante em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, obrigado pelo convite. Bom, o doutor falava já em organizações da sociedade civil. As pessoas ouvem muito falar de ONGs, institutos, associações, fundações, OCIPs, OS, é uma sopa de letrinhas, né? Por que esse setor ele tem essas siglas? Afinal, o que caracteriza essas organizações que fazem parte do chamado terceiro setor ou setor social? Bom, eu vou rememorar um pouquinho a história para que a gente possa desembocar e depois o Dr. Cláudio aqui, também especialista no assunto, pode nos ajudar. Primeiro, essa expressão idiomática de organização não governamental, ela é dos idos de 1940, onde a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que utilizou esse termo que, na verdade, não era nem ONG, na verdade era ONGD, que era a Organização não governamental em desenvolvimento. E com o decorrer dos movimentos sociais, as necessidades depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve uma movimentação para apoiar as questões de ordem social, e isso tinha que se separar, o que é governo e o que não é governo. Foi daí que nasceu essa expressão, principalmente derivada dos países anglo-saxônicos. Então esta é a origem das ONGs, porém que ela difere um pouco do cenário jurídico atual. Né? O cenário jurídico atual, nós temos todas essas ONGs, OSs, organizações da sociedade civil, institutos, são apelidos de uma estrutura das pessoas jurídicas segundo o Código Civil. E essas entidades, doutor Cláudio, uma característica delas é que elas não têm o mesmo tratamento pelo governo que uma empresa comum, né? Elas têm um tratamento tributário, jurídico diferente. Exato. Essa terminologia, ONG, organização não governamental, inclusive ela padece de uma sustentação lógica, ponderando que organização não governamental pressupõe que tenha a governamental e a não governamental. Você pode ter, nesse sentido, eis o equívoco, uma empresa então seria não governamental. Então acaba gerando uma confusão de conceitos, porque quando você conceitua ou define algo pela negativa, você na verdade não conceitua nada, né? À luz do direito, o Código Civil, nós temos que essas associações ou fundações que compõem o chamado terceiro setor, exatamente têm fins não econômicos, fins não lucrativos. E o governo entende que ela tem regimes tributários específicos, então atrai toda uma legislação pertinente ao terceiro setor. Aliás, terceiro setor também é um conceito até combatido. Alguns entendem que as organizações componentes do terceiro setor, na verdade, seriam o primeiro setor, porque ela nasceria antes do Estado e da empresa que comporia o segundo setor. Mas são conceitos que o homem foi desenvolvendo ao longo da sua caminhada. E hoje, para o Código Civil, seriam basicamente associações e fundações que, detendo uma série de títulos, qualificações e certificados, complicam um pouco mais essa nomenclatura. É confuso realmente, né? O próprio instituto, por exemplo, pode ser uma associação ou uma fundação ou uma sociedade empresária. Olha só, então os conceitos vão se misturando. Mas para nós, terceiro setor, entendemos que seriam associações e fundações sem fins econômicos ou lucrativos.
Bom, agora, se o termo ONG não seria o termo ideal a ser utilizado, a partir de agora, então, o correto seria a gente usar organizações da sociedade civil, como propõe esse marco regulatório sempre? Eu gosto de fazer um conceito fazendo uma dicotomia dentro dessa conjuntura das ONGs. Então, eu gosto de ter uma dicotomia. Primeiro, aquelas instituições que possuem interesse público e outras instituições que possuem interesse privado. As que pressupõem interesse público são aquelas que vão contribuir com o Estado de alguma forma, defendendo os direitos fundamentais da pessoa humana, do cidadão brasileiro. Então, essas nós podemos dizer, até o próprio marco regulatório alberga elas no sentido de qualificá-las aquelas sem fins econômicos que produzam fins para o meio social, as organizações religiosas e as cooperativas sociais. E aquelas de interesse privado são os clubes, para os seus únicos integrantes, para os seus únicos associados. Sócios, né? Esses é que nós fazemos essa dicotomia. Então, a princípio, sob o ponto de vista jurídico e trazendo para cá o Código Civil, nós temos as fundações, as associações, as organizações religiosas e os partidos políticos, que não é objeto do debate. Sob o ponto de vista prático, ONGs, nós temos as de fins de interesses públicos e as de fins de interesses privados. Então, é essa conceituação que eu traria. E as organizações da sociedade civil, as OSCs, que muitos já estão apelidando, desde que ela tenha um interesse público, defendo eu que ela faça parte desse cenário das instituições de interesse público e não de interesse privado. Agora, a gente tem, doutor Cláudio, também, que às vezes pode tornar até um pouco mais confusa essa definição para o público, que são as cooperativas, né? Que têm fins econômicos algumas, mas outras têm um caráter social. Como o doutor vê isso? As cooperativas, elas têm como missão que o resultado positivo seja destinado aos cooperados. Então, no meu entender, afasta até certo ponto esses serviços ofertados em prol da coletividade. Entretanto, as cooperativas sociais, elas já têm esse impacto social, então estão mais próximas do terceiro setor. Mas, como não existe um conceito jurídico sobre terceiro setor e componente, nós temos essa dificuldade de enquadramento. Mas o melhor guia, o melhor caminho é o Código Civil. A gente tem no Brasil, nos últimos anos, um cenário que não é só exclusivo do nosso país, inclusive, mas mundial, né? De crise econômica, de desafios na área do emprego. Como que os doutores que lidam no dia a dia com tantas entidades, né, percebem que as organizações estão respondendo a esse cenário diverso, as dificuldades que têm surgido para todas as empresas, mas também para o setor social? Bom, fazendo aqui um paralelo em níveis orçamentários, então você pega o histórico do terceiro setor americano. 70%, 72% de todo o orçamento de uma instituição social, ele provém dos programas de geração de renda, doações motivadas pela sua forma de exposição e fidelização ao doador, e o residual, ele é dependente do segundo setor e até mesmo de incentivos do primeiro setor. Então, eu acho que o Brasil ele caminha para isso, depois de tantos tropeços que as instituições tiveram, além do passar o Pires, isso já está ficando para trás dentro desse amadurecimento que ele já vem acontecendo nas últimas 2 décadas. Então, a tendência era a mesma dificuldade que o ente social tem, a instituição, a empresa, o segundo setor também tem. Porém, o ente social ele leva uma locomotiva por trás, que é uma locomotiva de não visando beneficiar um grupo para traduzir isso em lucros, mas sim beneficiar uma legião de pessoas, cidadãos que estão justamente em estado de vulneração naquele momento. Então, não posso dizer um paradoxo, mas na verdade até um paradigma para um desenvolvimento social, é que as instituições estão sentindo problema de migração de recursos do segundo setor e até mesmo do primeiro setor, como a crise que nós tivemos agora do repasse de FIES, de ProUni, etc. Mas, por outro lado, isso está trazendo uma grande transformação na sua sustentabilidade. Ou seja, vamos reagir com as nossas próprias forças. O terceiro setor, ele compõe um sistema econômico até, então ele sofre
o que ocorre nos demais sistemas, né? Por exemplo, os serviços são mais demandados, pessoas que ficam desempregadas, então acabam tentando acessar essas organizações, tentando atuar como voluntário. Então isso tem que ter muito cuidado. Às vezes um pretenso voluntário, na verdade, está em busca do emprego, o que pode gerar uma fragilidade no âmbito do direito do trabalho. Então essas pressões externas, ameaças e até oportunidades, nós temos oportunidades também em momentos de situação econômica desfavorável, e o gestor ele tem que se preparar para isso, né? Em relação a outra possibilidade, captação de recursos, havendo uma retração da economia, os doadores, não temos ainda uma cultura muito forte em termos de doação, sofrem o impacto disso, o que afeta a sua sustentabilidade e prejudica os serviços, programas e projetos em desenvolvimento. Então esse sistema de vasos comunicantes, o gestor tem que ficar muito atento ao ambiente externo e coibindo as suas fragilidades, minimizando, mas também de olho nas oportunidades, numa visão de planejamento estratégico, que é muito importante também. Bom, então os doutores apontaram oportunidades, riscos. Agora, como é que as entidades podem aproveitar esse momento, então, para conseguir contornar esses riscos e fazerem o seu trabalho social, os benefícios que prestam à população crescerem? Quais são as inovações no dia a dia do terceiro setor? Sobre isso que a gente conversa no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com o Dr. Marcos Biasioli, consultor jurídico do terceiro setor, e o Dr. Cláudio Ramos, representante do Instituto Filantropia. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta. Programa Sociedade Solidária de volta, hoje falando sobre o terceiro setor no Brasil e os desafios que as entidades enfrentam no cenário atual. Os nossos convidados são advogados, Dr. Cláudio Ramos, representante do Instituto Filantropia, Dr. Marcos Biasioli, consultor jurídico do terceiro setor. No bloco anterior, a gente falava sobre riscos e oportunidades do momento atual do país. Agora, o que os senhores que estão no dia a dia com as entidades veem de inovação? Como é que as entidades têm aqui no Brasil construído soluções novas para lidar com esses problemas que estão presentes no cotidiano de todas elas? Bom, em relação... O terceiro setor tem uma característica, ele é criativo, né? Até porque os recursos são escassos, então desenvolve uma certa habilidade, uma certa competência em inovar. Nesse sentido, uma dificuldade normalmente existente é a carência de recursos. Então, no âmbito de mobilização de recursos, alguns preferem mobilização de recursos, têm utilizado plataformas de tecnologia da informação e comunicação. Então, a tecnologia da informação e comunicação também está presente em projetos de captação de recursos, né? Crowdfunding, que o pessoal chama. Nós temos iniciativas de voluntários digitais que lançam créditos de impostos, por exemplo. Então, acho que é um caminho bastante interessante. E lembrando que o chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil defende e prega a transparência também com o uso de divulgação de informações por essa plataforma, tanto para a organização da sociedade civil, como também para o próprio Estado. Então, um veículo bastante utilizado, a tecnologia da informação, para divulgar os seus trabalhos, enfim, prestação de contas. Eu acho que essa caminhada, que deve inclusive desembocar nos smartphones, é essencial. E o doutor, o que tem visto aí de novidade nessa área? Complementando o que o doutor Cláudio abordou, eu sempre tive uma posição de alforria. Eu acho que o grande problema é que quando nós enfrentamos as questões sociais, nós voltamos onde se convencia o seu cidadão a contribuir com a obra social, tendo em vista um apelo muito maior, para as criancinhas, para os idosos, para as pessoas portadoras de deficiência. E este apelo, ele não deixa de ser um apelo proativo, porém eu sempre entendo e defendo que as instituições, elas têm que buscar uma alforria total, tanto das amarras fiscais, incentivos, como depender das instituições do segundo setor. Ela tem que ter a locomotiva da autossustentabilidade.
E o que nós temos enfrentado, eu tive até num congresso na França, e muito se falou do voluntismo. O que é o voluntismo? É o voluntariado com ativismo. Então, buscar esse tipo de parceria, ou seja, um voluntário ativista, que ele veja dentro da sua concepção um viés, um veículo para uma conotação de cidadania, mas ao mesmo tempo que ele possa contribuir. Para o sucesso, a perenidade de uma organização da sociedade civil, e também, por que não, para o indivíduo, nós entendemos que o conhecimento é um atributo extremamente importante para o sucesso. Qualquer dirigente de uma organização dessa sociedade civil que não tem um conhecimento técnico, conhecimento, ou uma equipe que detém um conhecimento jurídico, conhecimento contábil, conhecimento de tecnologia da informação, é importante que esse conselho diretor dessa organização busque conhecimento, né? Até nós costumamos pensar o seguinte: ele deve ter competências, habilidades e atitude, como disse o Dr. Marcos Biasioli. Então, querer aprender, querer buscar informação, detectar as oportunidades, atualizar o seu planejamento estratégico. Bom, tema muito amplo. Quem está acompanhando a gente, então, quer saber mais, atua no terceiro setor e quer ficar por dentro do que há de novo, como pode fazer? Eu entendo que os portais dos ministérios, principalmente o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, ele já traz assim, um manancial bastante fundamentado com relação às regulações de reconhecimento social. Então, se a minha instituição foi definida que ela vai também reivindicar um direito constitucional de não pagamento de imposto, para que esse imposto ele seja revertido para a minha obra, eu acredito que o melhor caminho é começar analisando um pouco esse mapa legal. Que daí eu já tenho um passo à frente, que, ou seja, no mínimo o orçamento eu já tenho derivado do poder público. A segunda etapa, obviamente, é aquilo que o Dr. Cláudio estava falando no módulo anterior, no sentido de que dinamizemos os conhecimentos para que aprimoremos as nossas ações. Recomendo fortemente buscar informações de cursos, de eventos, de publicações do Instituto Filantropia. Nós temos lá conhecimentos assim de vanguarda, de ponta, que você pode se aperfeiçoar. Gostaria de agradecer aos doutores, em nome da Legião da Boa Vontade, por estarem aqui para falar sobre esse tema tão importante, tão atual, um setor tão importante para a sociedade brasileira. Até me recordava, enquanto a gente conversava, sobre esse sentimento fraterno que inspira as ações solidárias do terceiro setor, que move as pessoas a fazerem o bem, de uma reflexão do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, que diz: a solidariedade é a força executiva da fraternidade, fundamento da cidadania do espírito. Quer dizer, para vermos uma pátria em que haja pessoas de fato cidadãs, é preciso que a gente consiga dar um sentido executivo, prático para esse sentimento de fraternidade, e isso exige essa nossa busca constante do nosso aprimoramento. Eu agradeço muito esta oportunidade que está sendo dada, porque eu acho que ela reverte um dever de cidadania. Eu acho que o trabalho que a LBV vem fazendo em prol da sociedade é um trabalho extremamente valia e destacável, porque hoje nós ligamos as nossas mídias e nós encontramos programas que não têm uma relação de construção para o desenvolvimento social. Muito obrigado pela oportunidade, espero poder contribuir muitas vezes aqui com todos aqueles que estão acompanhando esse programa. Agradeço o convite da Fundação José de Paiva Neto. É muito satisfatório estar aqui partilhando, né, com referências no terceiro setor. Nós temos acompanhado a caminhada do Dr. Marcos e da Fundação também. E o Instituto Filantropia está feliz e agradece o convite e com realização profissional, com satisfação e alegria partilhar essa mesa com o Dr. Marcos também, uma referência no terceiro setor. A reciprocidade. Obrigado. Mais uma vez agradecemos e o programa de hoje fica por aqui. Nessa edição conversamos com o Dr. Marcos Biasioli, consultor jurídico do terceiro setor, e o Dr. Cláudio Ramos, representante do Instituto Filantropia. E esse tema, o futuro das entidades civis do terceiro setor no Brasil, voltaremos a abordá-lo em futuras edições aqui do nosso programa. Muito obrigado e até a nossa próxima edição.